Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim aqui para falar sobre como alfabetizar na educação infantil, tá? Só que antes a gente entrar nesse tema específico, né, de como fazer para alfabetizar na educação infantil, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre como que é esse processo de alfabetização, né? Porque a gente tem uma visão que a alfabetização ela só vai acontecer na escola, ela só vai acontecer na creche, na aula de reforço, né? Mas a gente tem que ir já desconstruindo isso aos poucos, né? Porque a alfabetização ela acontece em todos os ambientes do aluno. Em casa, na igreja, né, num parque, na casa de alguém. Então, basta que as pessoas que estão com esse aluno, os pais, né, as pessoas responsáveis, estimulem nesse processo, né, estimulem esses alunos para que eles possam também ter um ambiente em todos os lugares que ele convive de alfabetização. Por exemplo, em casa, né, os pais podem criar um espaço para esse aluno, né, um cantinho lá com papel, com lápis de cor, com tinta, com livros, né? Criar todos esses ambientes mesmo para que o aluno se sinta acolhido, para que ele se sinta estimulado. Eles gostam muito. É um período, alfabetização, é um período que o aluno gosta muito, porque ele faz muitas descobertas, né? Então, cada conquista para ele é muito importante. Então, quanto mais as pessoas que estiverem com ele estimular, melhor será, né? Então, vamos lá. A gente vai falar agora sobre a alfabetização na educação infantil. Antes da gente entrar nesse tema específico, eu vou dizer que esses alunos, né, que estão na educação infantil, eles têm os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, né? Esses direitos estão estabelecidos na BNCC, que é um documento que norteia todo o trabalho dos professores, né? Então, quais são esses direitos? É o direito do aluno de conviver, é o direito dele de brincar, é o direito dele de participar, de explorar, de expressar-se, né? E de se conhecer também, tá? Então, tudo isso, todas as atividades que são desenvolvidas nas creches, nas escolas, né, de 4 a 5 anos, também no reforço escolar, é de acordo com todos esses direitos que os alunos têm, ok? As dicas que eu vou passar agora são dicas que, para mim, são extremamente importantes, né, para iniciar esse processo de alfabetização na educação infantil e que eu vivi na prática, né, e que eu vi que faz muita diferença na vida do aluno, né? Às vezes são atividades, são coisas que a gente pensa assim, nossa, mas será que, né, uma atividade dessa, será que realmente vai dar resultado para ele? Dá muito resultado. Só que a gente tem que entender também, galera, que o processo de alfabetização, ele não é um processo assim rápido, né? Ele não é assim um passe de mágica. A gente dorme e acorda, amanhã o aluno já vai estar lendo tudo, conseguindo interpretar tudo. Não. Ele é um processo lento mesmo, devagar, e ele vai depender de pessoa por pessoa, né? Tem alunos que conseguem ter um desenvolvimento mais rápido, tem outros que é um pouco mais demorado. Isso não quer dizer que um é melhor do que o outro, ou que um tem um problema e o outro não. Isso quer dizer que cada um tem o seu tempo para que possa concluir esse processo, né, de alfabetização, tá? Então, vamos lá. Vou passar as dicas para vocês, uma a uma, e vou explicando, né? E vou colocar exemplos também de atividade, fotos que eu vivenciei, né, na prática mesmo, realizando essas atividades. A primeira dica são os livros. Gente, é extremamente importante, né?
o aluno está começando esse processo de alfabetização, é muito importante que ele esteja inserido, né, nesse mundo dos livros, das letras. Então, mas como que eu vou fazer isso, né, na escola? Pegando um tempo, né, colocando um tempo no seu planejamento, levando os alunos para a biblioteca, para contação de história, né? Levando os alunos para a biblioteca para explorar os livros mesmo, para fazer a interpretação das figuras. A gente sabe que os livros da educação infantil todos vêm, né, com imagens, com muita cor, justamente para isso. O que a gente tem que entender que alfabetizar, né, assim, não é só esse processo do aluno conseguir ler, né, juntar as letrinhas, juntar as sílabas, começar a ler uma frase. Não. Alfabetizar a leitura, ela pode ser de uma imagem, ela pode ser de uma obra de arte, ela pode ser de uma situação, pode ser de um filme, de uma peça de teatro. Então, isso tudo a gente tem que ir explorando antes do aluno, né? A gente tem que ir incentivando isso neles. Então, você pega um livro, né, para trabalhar, coloca lá uns 4 livros. Por exemplo, você está trabalhando com um aluno na aula de reforço, aí você coloca 4 livros para ele manusear, para ele ler, e incentive que ele faça, que ele comece essa leitura através das imagens, né? Perguntando para ele o que você está entendendo das imagens, né? Do que está passando aqui. E aí depois que ele falar o que ele está entendendo, vocês fazem a leitura junto, né? O professor faz a leitura junto, né? Junto do aluno. E aí conseguem fazer essa diferenciação de que o que eu interpretei está correto com o que está escrito, o que está errado, o que está certo. Isso é muito bacana, né? O pai também, a mãe em casa, pode ter esse momento com o aluno de fazer esse momento mesmo de leitura, né? Com eles ali na hora de dormir, de ler uma história que gosta, de um momento na hora de brincar. Então é muito importante que tenha esse momento mesmo com os livros, para manusear os livros de contação de história também, tá? Segunda dica que eu coloquei para vocês são os jogos, né? Os desenhos, as atividades, as pinturas que a gente faz na sala de aula com os meninos da creche, com os meninos de 4, 5 anos, né? O desenho é importantíssimo para o aluno nessa fase, que através do desenho ele consegue expressar o que ele está sentindo, né? Ele consegue recontar algo que aconteceu com ele, ele consegue recontar algo que ele viu, uma história que ele viu. Então é importantíssimo também fazer essas atividades de desenho, de pintura, para explorar a criatividade deles. E o que é mais importante, quando você pede para o aluno, faça um desenho livre para mim. Esse desenho livre, depois você vem explorando isso dele mesmo e pedindo para ele explicar o que você desenhou aqui, né? E aí ele vai fazendo essa conexão e vai te explicando, e ao mesmo tempo ele vai interpretando tudo aquilo que ele colocou no papel, ok? E a terceira dica é sobre a brincadeira de faz de conta. A brincadeira de faz de conta também é excelente para que o aluno possa se expressar, para que ele possa recontar, fazer um reconto, uma interpretação daquilo que ele viveu, daquilo que ele assistiu, daquilo que ele ouviu de uma história, tá? Então essas são algumas dicas que eu trouxe hoje para vocês de como que a gente pode iniciar essa alfabetização na educação infantil, tá bom? No próximo vídeo eu vou trazer um planejamento mesmo de como que a gente deve iniciar essa alfabetização, como que deve ser assim desde lá do início, como que a gente deve fazer, tá? Muito obrigada, beijos para todo mundo e eu espero ter ajudado. Boa noite, tchau gente, beijos!